Você acorda já sentindo o peso do dia antes mesmo de sair da cama. Nada de extraordinário aconteceu. Nada saiu drasticamente do controle. Ainda assim, há uma sensação persistente de desgaste, como se algo dentro de você estivesse sempre em atrito com a própria vida. Você tenta organizar tudo, planejar melhor, pensar com mais clareza, ser mais racional, mais forte, mais preparado. Mas quanto mais você tenta alinhar o mundo às suas expectativas, mais cansado fica. Você não está cansado da vida. Está cansado de lutar contra ela. Cansado de esperar que as pessoas ajam diferente. Cansado de se frustrar quando as coisas não saem como o planejado. Cansado de sentir que, por mais que se esforce, a realidade nunca parece colaborar. Esse cansaço não vem do excesso de problemas. Ele vem da resistência silenciosa ao que é inevitável. Os estoicos compreenderam isso muito antes de nós. Eles perceberam que o sofrimento humano não nasce do caos do mundo, mas do conflito interno entre o que acontece e o que esperamos que aconteça. Enquanto tentamos moldar a vida à força, nos desgastamos. Enquanto exigimos que tudo faça sentido, perdemos a paz. Neste espaço, não há frases motivacionais nem promessas vazias. Há apenas um convite mais honesto. Aprender a se posicionar diante da vida com mais firmeza, mais lucidez e menos desgaste interior. Se você sente que precisa desacelerar por dentro, fortalecer a mente e atravessar os dias com mais equilíbrio, permaneça aqui. Este conteúdo é construído para quem busca clareza, não distração, profundidade, não ruído. Agora, respire fundo. Silencie por um instante e siga. Capítulo 1. O cansaço de lutar contra tudo. Existe um tipo de exaustão que não nasce do excesso de movimento, mas da impossibilidade de repousar internamente. Não é o corpo que pede descanso, é a mente que nunca se autoriza a parar. Mesmo nos momentos de quietude, algo dentro de você continua em estado de prontidão, como se o simples ato de relaxar representasse um risco invisível. Esse cansaço não surge de um evento específico. Ele não depende de uma grande perda, de um fracasso evidente ou de uma crise declarada. Pelo contrário, ele costuma aparecer quando, aparentemente, tudo está sob controle, quando a vida segue seu curso normal, quando não há justificativas claras para o peso que você sente. E justamente por isso ele confunde. Você olha ao redor e não encontra razões suficientes para se sentir assim. Sua vida não parece desmoronando. Você segue funcionando, cumprindo responsabilidades, mantendo aparências. Ainda assim, tudo exige um esforço constante. Cada decisão consome energia. Cada interação deixa um resíduo de tensão. Cada dia parece mais longo do que deveria. O erro comum é interpretar esse estado como fraqueza, desmotivação ou falta de propósito. Mas o estoicismo oferece outra leitura, mais incômoda e mais verdadeira. Você não está fraco, está exausto de resistir ao que não depende de você. A mente moderna foi treinada para reagir a tudo. Notícias, opiniões, expectativas alheias, comparações silenciosas. Tudo se transforma em estímulo. Tudo exige resposta. Você reage antes mesmo de perceber que está reagindo. Corrige, ajusta, explica, antecipa. Vive como se estivesse constantemente sendo avaliado por uma instância invisível que nunca se satisfaz. Essa postura cria a ilusão de controle, mas cobra um preço alto. A mente entra em estado de alerta permanente. Não há repouso verdadeiro, apenas intervalos superficiais. Mesmo quando você para, algo dentro de você continua lutando contra o que já aconteceu, contra o que ainda não aconteceu e contra o que talvez nunca aconteça. Os estoicos observavam esse fenômeno com clareza. Para eles, o maior desgaste humano não vinha das dificuldades externas, mas da resistência interna à realidade. Não a resistência física, mas a mental.
a recusa silenciosa em aceitar que a vida não responde integralmente à vontade individual. Você luta contra o tempo, querendo que tudo aconteça mais rápido ou mais devagar. Luta contra as pessoas, esperando delas atitudes que talvez nunca virão. Luta contra o passado, revisitando escolhas como se ainda fosse possível reescrevê-las. Luta contra o futuro, tentando antecipar cada ameaça, cada perda, cada possibilidade de erro. E quanto mais você luta, mais cansado fica. Não porque a vida é cruel, mas porque você transformou tudo em campo de batalha, até o que simplesmente é. O estoicismo começa exatamente aqui, não oferecendo alívio imediato, mas clareza. Ele ensina que há coisas que respondem à sua ação e há coisas que jamais responderão. Quando essa distinção se perde, tudo se torna responsabilidade pessoal. Tudo vira falha, tudo vira peso. Viver assim é insustentável, e enquanto você insistir em lutar contra tudo, continuará chamando de cansaço aquilo que, na verdade, é resistência prolongada ao inevitável. Capítulo 2. A confusão entre agir e resistir. Existe uma diferença silenciosa que poucas pessoas aprendem a reconhecer, mas que muda completamente a forma como se vive. A diferença entre agir e resistir. À primeira vista, elas parecem a mesma coisa. Ambas exigem energia, atenção, esforço. Ambas criam a sensação de que você está fazendo algo diante da vida. Mas, internamente, são opostas. Agir é responder ao que depende de você. Resistir é brigar com o que não depende. O problema é que, na vida moderna, essa fronteira quase desapareceu. Você foi ensinado a acreditar que tudo pode ser ajustado, corrigido, otimizado, que toda frustração é um erro de cálculo, que toda dor indica uma falha de planejamento. E assim, pouco a pouco, você começa a tratar a realidade como um projeto pessoal que precisa dar certo. Quando algo foge do esperado, você não apenas age, você resiste. Resiste emocionalmente, resiste mentalmente, resiste em silêncio. Você pensa no que deveria ter dito, no que poderia ter feito diferente, no que ainda pode ser ajustado para evitar que se repita. Essa resistência não muda os fatos, mas consome você por dentro. Os estoicos perceberam cedo que o sofrimento humano se intensifica quando confundimos essas duas posturas. Agir é natural, resistir é opcional. Agir está ligado à virtude, à escolha consciente, ao caráter. Resistir está ligado à expectativa frustrada, ao apego ao resultado, à recusa em aceitar limites. Quando você age, existe firmeza. Quando você resiste, existe tensão. E a tensão constante cria um estado interno de desgaste que se acumula com o tempo. Não explode de uma vez. Não se manifesta como crise imediata. Ele se infiltra nos pensamentos recorrentes, no humor instável, na dificuldade de sentir satisfação mesmo quando as coisas dão certo. Você começa a perceber que até as vitórias cansam. Isso acontece porque, no fundo, você não estava apenas agindo para alcançar algo. Estava resistindo à possibilidade de não alcançar. Estava tentando garantir um resultado que nunca esteve totalmente sob seu controle. O estoicismo não ensina passividade. Essa é uma confusão comum. Pelo contrário, ele ensina ação precisa, limpa, sem excesso de carga emocional desnecessária. Ensina a agir onde há poder real e a soltar onde há apenas ilusão de controle. Mas para isso, é preciso encarar algo desconfortável. Nem tudo que importa responde à sua vontade. Você pode agir com honestidade e ainda assim ser mal interpretado. Pode se dedicar e ainda assim ser ignorado. Pode fazer escolhas corretas e ainda assim enfrentar perdas. Quando você não aceita isso, cada evento desses se transforma em um ataque interno. Você não sofre apenas pelo que aconteceu, sofre pelo que acha que não deveria ter acontecido. E essa segunda camada de sofrimento é criada inteiramente pela resistência.
A mente entra então em um ciclo repetitivo. Revive cenas, reescreve diálogos, cria versões alternativas da realidade, não para aprender, mas para tentar recuperar um controle que já não existe mais. Esse movimento não traz clareza, traz desgaste. Os estoicos chamavam isso de perturbação do julgamento. Não é o evento que fere, mas a interpretação que insiste em negar o que é. Quando você diz internamente, isso não deveria ser assim, você se coloca em oposição direta à realidade. E a realidade nunca perde essa disputa. Perceba como grande parte do seu cansaço não vem do que você faz, mas do que você exige. Exige que as pessoas correspondam, que o tempo respeite seus prazos, que o esforço garanta resultados, que a vida faça sentido o tempo todo. Essa exigência constante cria um estado de frustração latente. Mesmo nos dias tranquilos, algo dentro de você permanece inquieto, como se estivesse esperando a próxima decepção. Não porque ela virá, mas porque você aprendeu a se antecipar a ela. Agir, para o estoico, é fazer o que cabe a você com inteireza e depois soltar. Resistir é continuar carregando o resultado nas costas, mesmo depois de ter feito tudo o que estava ao seu alcance. Enquanto você não separa essas duas coisas, continuará confundindo esforço com sofrimento, continuará acreditando que está cansado porque faz demais, quando na verdade está cansado porque não solta. E enquanto a resistência dominar suas ações, até os dias mais simples parecerão pesados. Capítulo 3. Quando o controle se transforma em prisão, o desejo de controle costuma se disfarçar de responsabilidade. Você diz a si mesmo que precisa prever, organizar, garantir, ajustar. Acredita que, se pensar o suficiente, se antecipar todos os cenários, se preparar para cada possibilidade, estará seguro. No início, isso parece prudência. Com o tempo, torna-se vigilância permanente. E vigilância constante cansa. A mente passa a operar como um sentinela que nunca dorme. Está sempre observando sinais, avaliando riscos, calculando consequências. Nada acontece sem ser imediatamente interpretado. Nada passa sem ser julgado. Mesmo os momentos neutros são preenchidos por pensamentos sobre o que poderia dar errado ou o que deveria ser diferente. O estoicismo identifica aqui um ponto decisivo. O controle deixa de ser ferramenta e passa a ser identidade. Você não apenas controla, você se sente responsável por tudo. Pelo clima emocional dos ambientes, pelas reações das pessoas, pelos resultados que ainda nem existem. E quando algo escapa, porque sempre escapa, você sente como se tivesse falhado internamente. Essa é a prisão invisível do controle. Você acredita que está se protegendo, mas está apenas se aprisionando em uma vigilância sem fim. Quanto mais tenta garantir estabilidade externa, mais instável se torna por dentro, porque o mundo não se ajusta ao seu nível de atenção. Ele continua acontecendo segundo leis próprias, ritmos próprios, vontades alheias. Os estoicos foram diretos ao reconhecer isso. Querer controlar o que não depende de você é um erro de julgamento, não de intenção. Ninguém faz isso por mal, faz por medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de não dar conta. O problema é que o medo não diminui quando você tenta controlar tudo. Ele se espalha. Cada nova tentativa frustrada reforça a sensação de que é preciso vigiar ainda mais. E assim, você entra em um ciclo onde a própria busca por segurança se torna fonte de ansiedade. Observe como o controle afeta até os detalhes mais simples. Você tenta controlar como será interpretado, controlar o tom das conversas, controlar o ritmo das relações, controlar o futuro, mesmo sabendo que ele não responde. Cada uma dessas tentativas adiciona uma camada de tensão à experiência de viver. E o mais silencioso de tudo, você começa a confundir controle com força. Acredita que ser forte é nunca se permitir perder o domínio.
Nunca se permitir não saber. Nunca se permitir aceitar o imprevisto. Mas para os estoicos, a verdadeira força não está em dominar o mundo, e sim em não ser dominado por ele internamente. Há uma diferença profunda entre conduzir a própria conduta e tentar conduzir a realidade. A primeira é possível, a segunda é exaustiva. Quando você não distingue essas duas coisas, transforma a vida em um campo de vigilância contínua, onde nunca é permitido relaxar completamente. É por isso que, mesmo quando tudo parece sob controle, você não sente alívio. Porque o controle nunca se completa. Sempre há mais uma variável, mais uma possibilidade, mais um risco. A mente aprende a procurar problemas, não soluções. Aprende a se antecipar à dor, mas acaba vivendo nela antes mesmo que ela exista. O estoicismo propõe um deslocamento sutil, mas radical. Ele não pede que você abandone a ação, pede que você abandone a ilusão, que reconheça com honestidade o limite entre o que pode ser orientado por sua vontade e o que simplesmente acontece. Quando esse limite é respeitado, algo muda profundamente. A ação se torna mais limpa. O esforço deixa de ser carregado de ansiedade. Você faz o que precisa ser feito, não para garantir um resultado, mas porque essa é a conduta correta dentro do seu alcance. E ao fazer isso, a prisão começa a se dissolver. Não porque o mundo ficou mais previsível, mas porque você deixou de exigir dele algo que ele nunca prometeu entregar. Capítulo 4. A aceitação que não enfraquece, fortalece. Há uma ideia profundamente mal compreendida quando se fala em aceitação. Muitos a confundem com desistência, conformismo ou falta de ambição. Imaginam que aceitar é abaixar a cabeça diante da vida, abrir mão da própria força, permitir que tudo aconteça sem reação. Mas essa leitura não poderia estar mais distante do que o estoicismo realmente propõe. Aceitar, para o estoico, não é abrir mão da ação, é abrir mão da resistência inútil. Existe uma diferença crucial entre não agir e agir sem lutar contra o inevitável. Quando você não entende isso, passa a viver em conflito constante com a própria realidade. Quando entende, algo dentro de você se reorganiza, não por fora, mas por dentro. A aceitação começa no momento em que você reconhece, com honestidade, que certas coisas não precisam da sua aprovação para existir. Elas simplesmente existem. Atrasos acontecem, pessoas decepcionam, planos falham, o tempo passa, o corpo muda. Relações se transformam. Nenhuma dessas coisas é um erro pessoal. Elas fazem parte da estrutura da vida. O sofrimento surge quando você transforma esses fatos em acusações internas. Quando pensa que algo deu errado porque você não foi suficiente, porque não previu, porque não controlou, porque não se esforçou o bastante. A aceitação rompe exatamente com essa narrativa silenciosa. Os estoicos não pediam que o indivíduo gostasse do que acontece. Pediam apenas que não adicionasse uma camada extra de sofrimento ao negar o que já está posto. A realidade não exige concordância, apenas reconhecimento. Quando você para de discutir internamente com o que já aconteceu, libera uma quantidade enorme de energia mental. Essa energia não desaparece, ela se transforma. Ela passa a ser usada para agir com clareza e não com desespero, para responder e não reagir, para sustentar uma postura firme mesmo diante do desconforto. Aceitar não enfraquece, fortalece porque devolve ao indivíduo o único domínio real que ele possui, a própria conduta. Há uma serenidade específica que nasce dessa postura. Não é euforia, não é entusiasmo constante, é uma estabilidade silenciosa. A sensação de que mesmo quando algo não sai como esperado, você não precisa se desorganizar por dentro. A aceitação estoica não elimina a dor, mas impede que ela se transforme em caos interno. Você sente o impacto, reconhece a frustração, atravessa o desconforto, sem transformar tudo isso em uma crise de identidade.
sem concluir que a vida está contra você, sem se perder emocionalmente em cada contratempo. Observe como grande parte do seu desgaste vem da recusa em aceitar limites. Limites do tempo, das pessoas, das circunstâncias. Você tenta empurrar a realidade além do que ela comporta, e quando ela não cede, você se cansa. A aceitação começa quando você para de exigir da vida aquilo que ela não prometeu oferecer. Isso não significa viver sem metas ou sem direção. Significa viver sem a necessidade de que tudo confirme suas expectativas. Você age com intenção, mas não depende do resultado para manter a própria estabilidade. Essa é uma das formas mais altas de força interior. Os estoicos viam a aceitação como um ajuste fino da mente, um alinhamento entre o que acontece e a forma como você se posiciona diante disso. Quando esse alinhamento acontece, a vida não fica mais fácil, mas fica mais leve. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de carregá-los 2 vezes. Aceitar é dizer internamente: isso aconteceu. Não como rendição, mas como clareza. E quando a clareza substitui a resistência, o cansaço começa lentamente a perder o domínio que tinha sobre você. Capítulo 5. Permanecer inteiro em meio ao caos. Existe uma ideia silenciosa que atravessa todo o estoicismo e que raramente é dita de forma direta. A vida não se organiza para preservar o seu equilíbrio interno. Ela acontece, indiferente, impessoal, às vezes gentil, muitas vezes caótica. Esperar que o mundo se alinhe para que você fique bem é entregar a própria estabilidade a algo que nunca esteve sob seu controle. É aqui que muitos se perdem novamente. Eles aceitam a ideia de que não podem controlar tudo, mas ainda acreditam que precisam de condições favoráveis para permanecer inteiros. Precisam que as pessoas colaborem, que os planos funcionem, que os dias sejam previsíveis. Quando isso não acontece, sentem que algo essencial foi roubado. Os estoicos pensavam o oposto. Para eles, a integridade interna precisava ser independente do cenário externo. Não por frieza, mas por lucidez. Se a sua paz depende do comportamento alheio ou da ausência de problemas, então ela nunca será sólida. Sempre estará à mercê do próximo imprevisto. Permanecer inteiro não significa estar sempre calmo. Significa não se fragmentar internamente diante das dificuldades. Significa atravessar o caos sem perder a coerência interna, sem abandonar valores, sem se tornar refém das próprias reações. Observe como o caos cotidiano atua. Um comentário atravessado, uma notícia inesperada, um atraso, uma perda pequena, mas simbólica. Nada disso isoladamente deveria desestruturar você. Mas quando a mente já está cansada de lutar, qualquer impacto parece excessivo. O problema não é o evento, é o acúmulo invisível de resistência não resolvida. O estoicismo propõe uma postura firme, mas silenciosa. Não se trata de endurecer o coração, mas de fortalecer o eixo interno. Quando algo acontece, você não precisa imediatamente julgar, reagir ou se explicar. Você pode simplesmente permanecer, respirar, observar, escolher a resposta com calma. Essa capacidade de pausa é uma das maiores forças que alguém pode desenvolver. Ela impede que o caos externo se transforme em caos interno. Ela cria espaço entre o acontecimento e a reação. E nesse espaço, você recupera o domínio de si. Os estoicos chamavam isso de governo interior. Não no sentido de controle rígido, mas de orientação consciente. Você não impede que o mundo seja instável. Impede apenas que essa instabilidade dite quem você se torna a cada dia. Permanecer inteiro exige prática. Exige falhar algumas vezes, exige perceber quando você se deixa arrastar emocionalmente e, pouco a pouco, aprender a não ir junto.
Não por indiferença, mas por maturidade. Você começa a notar que não precisa participar de todos os conflitos, não precisa responder a todos os estímulos, não precisa se posicionar diante de tudo. Essa seletividade não é fuga, é preservação. Quando você se preserva internamente, algo curioso acontece. O caos externo perde parte do poder que tinha sobre você. Ele ainda existe, ainda afeta, mas não domina, não define seu estado interno, não rouba sua clareza. O estoicismo não promete uma vida tranquila, promete algo mais raro, a capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando a tranquilidade não está disponível. E essa capacidade muda completamente a forma como você atravessa os dias. Você não se torna invulnerável, você se torna estável. E a partir dessa estabilidade, o cansaço começa a se transformar em algo diferente. Não desaparece de imediato, mas perde o peso esmagador que tinha quando você lutava contra tudo. Permanecer inteiro é, no fim, escolher não se quebrar por dentro para tentar consertar o mundo por fora. Capítulo 6. O fim da luta desnecessária. Chega um momento em que lutar deixa de ser coragem e passa a ser apego. Não é fácil perceber esse ponto, porque fomos ensinados a valorizar a insistência, a resistência contínua, a ideia de que desistir de qualquer confronto interno é sinal de fraqueza. Mas o estoicismo sempre fez uma distinção clara entre perseverar e se desgastar inutilmente. A luta desnecessária não é aquela contra as dificuldades inevitáveis da vida. Essa sempre existirá. A luta desnecessária é interna. É a briga silenciosa contra o fato de que as coisas são como são, e não como gostaríamos que fossem. É o esforço constante para dobrar a realidade a expectativas que não dependem de nós. Enquanto essa luta continua, o cansaço não encontra descanso verdadeiro. O fim dessa luta não acontece de forma dramática. Não há um momento exato em que tudo se resolve. Ele começa de maneira sutil, quase imperceptível. Começa quando você para de discutir mentalmente com o que já aconteceu, quando deixa de repetir cenas antigas, na esperança de que, ao repeti-las o suficiente, elas mudem de significado. Começa quando você percebe que aceitar não exige concordar, apenas reconhecer. Reconhecer que certas perdas fazem parte do caminho, que certas frustrações não são punições, que certos silêncios não precisam ser preenchidos à força. A mente, aos poucos, aprende a não reagir a tudo como se estivesse sob ameaça. Os estoicos viam esse ponto como maturidade interior, não como indiferença, mas como alinhamento. A realidade segue seu curso e você segue o seu, com mais sobriedade, menos atrito, menos desgaste invisível. Você não se torna alguém passivo, torna-se alguém mais preciso. Essa precisão muda tudo. Você passa a escolher melhor onde investir energia, não se envolve em conflitos que não acrescentam nada, não tenta corrigir aquilo que não está ao seu alcance, não se cobra por controlar o incontrolável. A mente encontra espaço para respirar porque deixou de carregar pesos que nunca foram seus. E algo curioso acontece quando essa luta interna começa a cessar. A vida não fica mais fácil, mas fica mais suportável. As dificuldades continuam surgindo, mas não encontram mais uma mente já exausta esperando por elas. Encontram alguém que aprendeu a permanecer. Permanecer não no sentido de resistir, mas de sustentar a própria postura, sustentar valores, sustentar clareza, sustentar silêncio, quando o silêncio é mais sábio do que a reação. Essa estabilidade não chama a atenção, mas transforma profundamente a experiência de viver. O estoicismo nunca prometeu conforto constante. Ele prometeu algo mais honesto, a possibilidade de atravessar a vida sem se perder por dentro. Quando você entende isso, o cansaço começa a mudar de forma. Ele deixa de ser um peso difuso e passa a ser apenas um sinal, um lembrete de que talvez você esteja tentando lutar onde não precisa mais.
Encerrar essa luta não significa abandonar o cuidado, nem o esforço, nem o compromisso com a própria conduta. Significa apenas parar de exigir que a vida confirme suas expectativas para que você possa ficar em paz. A paz, nesse sentido, não vem de fora. Ela surge quando a resistência interna se dissolve. Talvez, ao longo deste caminho, algo tenha ficado mais claro para você. Talvez alguma ideia tenha se assentado em silêncio. Talvez você tenha reconhecido uma luta que vem carregando há tempo demais. Não é necessário formular isso agora. Às vezes, compreender não é explicar, mas perceber. Se algo aqui encontrou espaço dentro de você, vale observar, levar consigo, permanecer um pouco com essa sensação de clareza tranquila. Muitas vezes, o que mais transforma não é aquilo que se consome rapidamente, mas aquilo que continua ecoando depois que o silêncio retorna. E se, em algum ponto desse percurso, você reconheceu algo sobre si, deixe isso registrado. Não como obrigação, mas como parte do próprio processo de reflexão. O que se aprende quando se para de lutar contra tudo costuma dizer muito sobre quem estamos nos tornando. Agora, não há mais nada a acrescentar, apenas permanecer.